É preciso desprender-se de fardos inúteis nessa vida. O homem pós-moderno está abarrotado de cargas, de fardos, de coisas que prendem, que agregam um peso. E isso torna a vida morosa, pesada. Por isso as pessoas andam tão cansadas nos dias atuais, porque estão sobrecarregadas. O que é o cansaço senão um sobrepeso, uma sobrecarga, algo que torna difícil o movimento, a sensibilidade, a percepção, o raciocínio. Por isso que as pessoas pensam de forma tão limitada. Por isso as pessoas já não pensam por si mesmas, mas ficam reproduzindo aqueles pensamentos pobres, miseráveis e efêmeros. Por isso as pessoas apenas reproduzem, porque dentro delas a vida espiritual está engessada, imobilizada, por causa da sobrecarga. A sobrecarga mental, os conceitos que o ser humano vai armazenando em sua mente, a sobrecarga do trabalho. É claro que precisamos trabalhar, faz parte da vida, mas o ser humano se sobrecarrega por causa da vaidade, da ostentação, das aparências, o consumismo. Quantas pessoas não engessam sua vida completamente por causa do endividamento? As pessoas se endividam, as pessoas assumem compromissos que praticamente não podem ser encarados, que não podem ser mantidos. Em detrimento do quê? Em detrimento do quê? Compromissos que não podem ser correspondidos. Em detrimento do que as pessoas assumem isso? Das aparências, da ostentação, para sustentar o consumismo. Sonhos que são verdadeiras ilusões. Sonhos que são falsos. São apenas externalidades que são catadas em algum lugar. E assim, as pessoas jogam fora vidas inteiras, desperdiçam o seu tempo, as suas energias, não chegam a lugar algum porque nem saem do lugar por causa da sobrecarga, do sobrepeso. Isso cansa. Isso faz com que o indivíduo perca a criatividade, que ele perca a vontade de viver e passa a sobreviver apenas numa mesmice, com os mesmos pensamentos de sempre, com as mesmas vaidades de sempre, a mesma arrogância de sempre. A vida anda numa mesmice, as coisas estão muito parecidas, muito iguais, e não se sai disso. Porque as pessoas estão presas, atoladas neste lamaçal da vida moderna. A vida moderna é um grande lamaçal de ilusões, de mentiras, de barbaridades, de ostentações, onde se vive mais para os outros do que para si mesmo, onde se encena mais do que se vive, onde se aparenta mais do que se é em essência e de verdade. Por causa de toda essa encenação, a vida saiu dos trilhos e virou uma grande caverna de sombras, onde as pessoas fazem de conta. E isso vai aumentando a sobrecarga, isso vai tornando o fardo cada vez mais pesado. Isso vai tornando as pessoas cansadas, exaustas, desmotivadas. E nessa existência vazia, onde tantas inutilidades são colocadas em primeiro lugar,
o ser humano com o seu ser é colocado de lado. O ser humano se coloca de lado a si mesmo. Ou pior, a mente humana. A mente humana coloca o ser humano de lado porque a mente humana se tornou uma inteligência perigosa. A mente humana vai catando as coisas. A mente humana assumiu uma autonomia frente ao espírito. Coloco bem entre aspas porque não há autonomia alguma nisso. Mas pensemos, né? A mente, ela se tornou independente, entre aspas, frente ao espírito, em relação ao espírito. O espírito que deveria governar, orientar, decidir, tomar as decisões, foi enclausurado, foi enterrado dentro do indivíduo. Isso fez com que o piloto automático assumisse a preponderância. E esse piloto automático, alimentado pelas trevas, pelas formas de pensamentos, pelo marketing, pelas propagandas, pelas ideologias, pelos modismos, esse piloto automático alimentado por tantos absurdos colocou o próprio ser humano de lado, colocou o espírito de lado. Porque o ser humano é o espírito e a mente humana é apenas um instrumento. Mas essa mente humana que sobrepujou o espírito, que se sobrepôs ao espírito, virou uma inteligência artificial, artificialista e artificiosa. Algo completamente antinatural. Isso isolou o espírito e fez com que as pessoas passassem a viver de forma robótica. E este robô mental, no piloto automático, se sobrecarregou com tantas besteiras, tantas tranqueiras, que a vida hoje se tornou pesada demais. E o ser humano precisa se libertar de todos esses fardos. Mas como se libertar disso tudo? Esta é a pergunta que surge. Como se libertar? O que fazer para se libertar? Qual o critério a ser utilizado? Bom, o ser humano não se liberta com a mente, né? É preciso colocar isso. Aquele que quiser se libertar das armadilhas da mente através da própria mente vai se enredar cada vez mais nesta rede de ilusões e mentiras. A libertação somente poderá se dar em espírito. Se o espírito recobrar a sua força, se o espírito reconquistar o seu lugar de direcionador. A libertação é algo que somente pode se dar de dentro para fora. Se o ser humano realmente quiser fazer a sua parte, se ele realmente quiser acordar, se ele realmente quiser jogar fora os fardos que hoje sobrecarregam e tornam a vida tão cansativa, tão sem sentido, inóspita, árida e estéril. A vida humana hoje está numa esterilidade absurda. Não há frutos nisso. Os seres humanos apenas aplicam as mesmas coisas. Vivem nesta mesmice, neste círculo vicioso da mesmice, porque a mesmice é resultado do cabeção, do piloto automático. Os próprios modismos são a mesmice. Os modismos são apenas a recauchutagem da mesma coisa, a reciclagem da mesma coisa. Ou seja, as aparências que são camufladas externamente para aparentarem algo novo, mas têm apenas um verniz, uma tinta de novidade. Se o ser humano arranhar a tinta, o verniz, verá que debaixo dos modismos existe o mesmo material de sempre. A limitação, a pobreza, a vaidade, a arrogância, a aparência. Tudo isso está
por debaixo das diferentes novidades modistas pintadas com diferentes vernizes e tintas, sendo que por trás dos vernizes e das tintas está a mesma coisa sempre, né? A mesma coisa, o excesso de mente, a mesma mente que vai camuflando as coisas. Tudo isso está por trás das ilusões sempre. Sempre a mesma coisa com novos vernizes e tintas. E isso sobrecarrega, isso inutiliza a vida humana, isso inutiliza o ser humano. Ele se torna um inútil nessa vida e se sente pesado e vai afundando, não consegue sair do lugar porque lhe falta completamente a leveza que liberta, e a leveza está no espírito e não no cabeção, no piloto automático. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!